Segunda-feira é o dia do nosso encontro e para começar essa semana animada, coloquei aqui logo uma música que tem tudo a ver com essa segunda-feira chuvosa aqui no Espírito Santo, hein? Ó, eu ia escolher uma mais calminha, mas não dá, gente. Segunda-feira, a gente precisa dessa energia, dessa adrenalina. E como hoje aqui em Vitória tá chovendo, depois de dias de muito calor, a música escolhida hoje é Chove Chuva. Boa noite, Bernardo, Núbia, Cilda, Tayane, Cristina, Fátima, Paula, Mônica. Já aceitei aqui com a solicitação da Jaqueline. Boa noite, Daniele, nossa aluna no IEP. Boa noite, Arlan, Gabi. E olha, se a live da semana passada com a Jaqueline foi especial, de hoje será ainda mais. E essa chuva que está caindo aqui sobre Vitória, está refrescando um pouco esses dias quentes aqui. Mônica, tem que ser animada segunda-feira. Nosso encontro sempre é animado. Para a gente começar a semana alto astral, com boas energias. Boa noite, Lucas, Vânia. Chuva ruim. Uhul! Vamos lá, Jaqueline. Será que vai agora? Estou aceitando aqui. Aceitar. Boa noite, Karen. Ó, e eu aceito sugestões de música pra gente começar a nossa live, hein? Quem quiser mandar sugestão de música, manda direct. Porque toda segunda-feira a gente começa com uma música animada pra começar a semana bem. Jaqueline, eu tô aceitando. Não sei por que não tá indo. Vamos lá, agora eu aceitei de novo, ó. Hoje vai ser isso mesmo, Lucas. E ó, se você já quiser fazer sua pergunta sobre a advocacia extrajudicial, sobre o ITCMD, que é o nosso tema de hoje, sobre outra dúvida que você tenha de inventário extrajudicial, não sei por quê. Jaqueline, eu vou... vamos ver aqui. Estou te convidando, Jaqueline, vê se você chega aí, o convite. Aê! Entrou! Olá, Jaqueline! Que bom ter você aqui novamente. Olá, pessoal! Vamos com tudo nessa segunda-feira, super animados, para dessa vez esmiuçar, né? Entregar tudo para o pessoal. Da outra vez foi maravilhoso, recebi feedback a semana inteira sobre a live e como é bom poder contribuir, né? De todas as formas possíveis. A Jaqueline, se apresente para quem ainda não te conhece. Quem ainda não segue a Jaqueline, clique aqui no nomezinho, no nome daqui da live, já comece a seguir, porque Jaqueline é uma jovem advogada que tem uma bagagem fantástica sobre o extrajudicial e ela compartilha muito conhecimento no Instagram. Então, você que ainda não a segue, aproveite para segui-la essa noite. Se apresente, Jaqueline. Prazer, gente. Boa noite. Meu nome é Jaqueline Taufner. O Taufner do meu amado marido, Arlan Taufner, né? Não é meu de origem, mas a gente usa. E meu tema é o extrajudicial, é o inventário, é regularização imobiliária, é holding, é planejamento sucessório, é planejamento
de economia, de tributo, de celeridade. O extrajudicial é para hoje, é para já, é para agora. É isso que eu prego, é isso que eu vivo, é isso que eu tento ajudar as pessoas a também enxergarem. E é trazendo essa celeridade vivida aí dentro do tabelionato de notas durante 9 anos que eu venho agora para a advocacia, também trazer isso para os clientes e também ajudar os colegas, né, a navegarem nessa onda, e é uma onda permanente que só cresce, que é o extrajudicial. Perfeito. Ó, Jaqueline tem o Tauf, né, do esposo, eu tenho o Zanotti também do esposo, então nós duas estamos com sobrenomes importados, né, vamos dizer assim. E Jaqueline, a gente se conheceu, né, por meio do Ibradim. E na semana passada nós mencionamos como é importante a gente se aproximar de pessoas que atuam na mesma área, de se aproximar de grupos, de institutos. Então, a gente reforça aqui, né? Se você está iniciando a sua caminhada, se junte com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, que trabalhem na mesma área que você, que tenham esse ponto, né, em comum, porque é uma forma de você conseguir obter mais conhecimento, trocar ideia, trocar experiência. Pelo menos a minha experiência no imobiliário é justamente essa, de que cada vez que eu tenho oportunidade de participar de algum tipo de encontro, de simpósio, é sempre muito bom fazer essa junção, né? E fazer esses encontros presenciais com o pessoal que atua no imobiliário. Eu fui super bem recebida quando comecei em 2017, por quem já atuava. Então, o que eu sinto é que se você se sente sozinha, sozinho, pensa que você vai trilhar sua advocacia sem dividir com ninguém, você precisa, sente essa necessidade, não deixe de se conectar com pessoas, porque o pessoal do imobiliário, do extrajudicial, é tudo de bom, né, Jaqueline? É verdade. Inclusive, assim, a advocacia, ela não está sozinha. Você precisa de parceiros de outras áreas para poder complementar a sua. E você também precisa de parceiros da mesma área para dividir as coisas do dia a dia, para dividir demanda, para pedir conselho, para ajudar também. Porque no momento que você ajuda, você também é ajudado. Porque quanto mais o conhecimento ele é dividido, mais ele é multiplicado, né? Então, eu costumo dizer que ninguém faz advocacia sozinho. Não é possível caminhar sozinho nesse caminho tão importante e árduo que é principalmente o início da advocacia. Então, é essa dica mesmo, segue, vai fazendo contato, vai fazendo relacionamento, vai fazendo rede de relacionamento, ainda que o tema não seja da sua área, vai seguindo, porque é network, né, que a gente acaba construindo no dia a dia e sendo acolhido em outras áreas e também na nossa área, porque não é só fazer um nome, é fazer relacionamento, é fazer conexão. Perfeito. Jaqueline, quem também não assistiu a live da semana passada, eu incentivo a que você assista, porque foi uma live muito bacana, assim, a Jaqueline trouxe o depoimento de vida mesmo dela, de quanto é importante, né? Você ter um foco, você se dedicar. Então, para você que está desanimada com a advocacia, que ainda não passou na prova da ordem, mas está nessa trajetória, assista a live da semana passada, tá no meu feed ou no feed da Jaqueline, você pode procurar, porque vale a pena, você vai se empolgar, vai se animar para seguir nessa trajetória da advocacia, que é uma trajetória tão gostosa. A gente tem muitos colegas aqui que são advogados, advogadas, mas temos também pessoas de outras áreas. E talvez você que não conhece, ou que você está aqui, que não é advogada, mas talvez você conhece alguém que é advogado, então já compartilha também a live, porque na semana passada foi fantástico esse relato, esse depoimento. E, ó, até Mônica escreveu, ó, o depoimento foi lindo, realmente, foi muito emocionante. E hoje a gente vai falar de alguns tópicos do ITCMD que a gente começou a abordar na semana passada, mas que a gente não concluiu.
Então, o ITCMD, ele é um imposto que incide no inventário, também incide nas doações, e é um imposto que muitas vezes deixa a gente de cabelo em pé, porque ainda mais quando a gente lida com inventários que possuem bens imóveis de mais de um estado, então complica. E a gente falou assim, não, vamos separar algumas polêmicas para tratar sobre esse tema. Mônica, realmente é um depoimento de superação, né? E Jaqueline, a gente pode deixar também aberto à vontade para quem está aqui com a gente assistindo. Se você quiser compartilhar um caso concreto de TCMD, como que foi difícil para você, ou a solução que você deu, fique à vontade, sua dúvida também, até sobre a advocacia extrajudicial, né? Aproveitar que a gente está aqui nesse encontro bem tranquilo nessa segunda-feira, para iniciar nossa semana no alto astral, né? Falando de advocacia extrajudicial, que não tem coisa melhor. Ok. E aí a gente vai começar falando da importância de você conhecer a legislação estadual de cada estado que vai, quando você verifica que aquele inventário possui bens imóveis em diferentes estados, você precisa olhar para a legislação do estado em que o bem imóvel está localizado. Porque vai ser essa legislação que vai trazer para você as respostas e o caminho que você vai trilhar no que se refere ao ITCMD, não é, Jaqueline? Exatamente. Então, gente, o ITCMD, para quem não é da área, é o Imposto de Transmissão. Aqui no Espírito Santo a gente chama de causa mortes doação, né? ITCMD. Alguns estados vão chamar de ITCD. E aí, lá na resolução número 35, que vai falar sobre o divórcio e também vai falar sobre inventário, lá do CNJ, a resolução 35 do CNJ, ela disciplinou a lei que extrajudicializou o divórcio e inventário, né, dentro do Código Civil de 2002. Então, lá ela vai dizer o tempo, o momento certo do recolhimento do imposto. Já posso lavrar o inventário e depois recolher o imposto? Não pode, porque lá a resolução ela vai dizer que antecede a lavratura da escritura. Então, se eu antecedo, eu como advogado, se eu quero fechar meu contrato, se eu quero dar segurança jurídica para o meu cliente, primeira coisa que eu devo pensar ao receber o caso, ITCMD, como que eu vou fazer esse recolhimento, onde eu vou declarar, onde estão situados os bens, qual a alíquota incidente, existe meiação, não existe meiação, tem como ter isenção, não tem como ter isenção. Eu tenho que fazer esse mapeamento para esse cliente, porque assim eu vou trazer economia, assim eu vou trazer segurança jurídica, e eu também vou conseguir aí ter um maior sucesso no desdobramento dessas Olha só, Jaqueline bombardeou a gente com um monte de informação. Meiação, isenção, prazo. Meu Deus, já fiquei preocupada, Jaqueline, com esse monte de informação que eu tenho que saber. E aí o pessoal fala, nossa, advogar no extrajudicial? Nossa, é muito tranquilo, não precisa saber nada. Aí a Não é gente nada. Aí, não, honorários para fazer inventário extrajudicial, deve ser muito barato, porque você não precisa saber nada, gente. Eu já escutei isso. Pessoas que pensam que a advocacia extrajudicial é mais simples, Não é. porque o complexo é você judicializar, o complexo é fazer audiência, o complexo é despachar com o juiz. E pelo contrário, no extrajudicial você precisa conhecer todas as normas, toda a legislação, porque o resultado da sua advocacia vai vir só de você, do que você vai fazer, de quão célere você vai trabalhar, do conhecimento que você vai entregar para o seu cliente ali, em parceria com o tabelionato do coração. Então, a advocacia extrajudicial depende de quê? De você sentar e estudar. Não tem facilidade aqui, né, Jaqueline? É assim, existe uma mística, tanto fora, né, falando da sociedade comum, quanto dentro da própria advocacia, daqueles que não atuam na área. Porque quantas vezes
dentro do cartório a gente ouve assim, eu posso divorciar, é só... Fulano disse que é só eu vir aqui no cartório, eu vou assinar o documento. Ou então, meu pai morreu. Mas assim, o inventário é simples, é só assinar o documento aqui no cartório, né? Não é. Hoje, eu recebi a seguinte... O cliente falou para mim, a minha hold é simples, um monte de imóvel. A minha hold é simples. Só o contador poderia fazer, mas tem essa parte aí do inventário, dos bens que são posse. Então tá. Para a sociedade comum, é muito fácil dizer que pode fazer sem advogado. Mas na hora que o problema vem, né? Aí rapidinho procura um advogado. A gente precisa ter um exercício contrário, uma advocacia que antecede o problema, né? A gente precisa ter uma advocacia não litigiosa, porque assim a gente colabora com o judiciário para que ele faça ali só o que é indispensável mesmo, e também, de contrapartida, a gente leva a celeridade, mas a gente precisa conscientizar a sociedade da importância da atuação do advogado. E também conscientizar os nossos colegas de outras áreas, né? Porque muitas vezes acham que cartório é só preencher o formulário e tá tudo certo. E não é. Então, começa com essa levantação minuciosa, desde a questão da competência, tempo, prazo, se incide multa, se incide isenção, se tem como parcelar o ITCMD, qual a alíquota incidente. A gente precisa verificar também se existe meiação, se não existe meiação, se vai ter renúncia, se a renúncia é translativa, abdicativa. É muita coisa. É um mundo de informações. Então, hoje aqui a gente vai se atentar ao ITCMD, que é assim, o coração do inventário. Mas existe muito detalhe aí com relação ao levantamento de documentação, ao cartório também escolhido, porque assim, gente, ser advogado, para você levar o documento, levar o processo do cartório, deixar lá morrer na mão do escrevente e depois dizer que o cartório é moroso, aí não dá, né? A gente não pode se furtar de fazer a nossa advocacia da forma devida. A responsabilidade é nossa, então a gente tem que tomar a frente e exercer a nossa função. Perfeito. Essa sua fala final me chama muito a atenção, porque quando a gente trabalha com tabelionato de notas no inventário extrajudicial e a gente entrega a documentação toda escaneada, toda catalogada, num drive específico, o tabelião ou a tabeliã, ela pega aquela organização com, às vezes, a guia do ITCMD já recolhida, ou se não tem a guia do ITCMD recolhida, pelo menos já o protocolo do ITCMD. Então, quando você, advogada, quer se especializar nesse nicho de atuação, na advocacia extrajudicial, com inventário extrajudicial, você precisa entender que essa organização, para você levar a documentação para o tabelionato de notas, é fundamental, é primordial. Não tem como você ir para o tabelionato de notas para lavrar a escritura, ou uma escritura até mesmo antes, né, se você precisar de uma nomeação de inventariante, ou até mesmo se você for direto para a escritura de inventário e partilha, sem você ter feito esse levantamento documental. E aí, olha que importante quando a gente trata de documentação, e aí quando a gente pensa em como você, advogada, pode evitar dor de cabeça para o seu cliente quando você age de forma adequada. Um dos requisitos para a lavratura do inventário extrajudicial é a obtenção de certidões negativas em nome do autor da herança, da pessoa falecida. Quando você vai apresentar a documentação para o tabelionato de notas, você já tem que ter feito a emissão das certidões negativas. Por quê? É tão importante. Naquela busca que você vai fazer das certidões, você vai entender se a pessoa falecida deixou dívidas ou não. Agora, imagina, você não tirou as certidões e foi para o tabelionato de notas. O tabelião, a tabeliã, vai tirar as certidões. Mas aí imagina que ela encontra, o tabelião ou a tabeliã encontra uma dívida. Ou seja, uma certidão negativa não sai, não é emitida, sai uma certidão positiva. E aí o tabelião ou a tabeliã vai falar, doutor, aqui, ó, a pessoa falecida deixou essa dívida aqui, a certidão está positiva. Com que cara você, advogada, vai olhar para os seus clientes, para a viúva meieira ou viúvo? Então, olha como é importante você
fazer essa organização documental, incluindo as certidões, incluindo vários documentos, inclusive no IEP, a gente tem esse checklist pronto para você, para te entregar. Todas as nossas alunas já têm esse checklist e a gente precisa trabalhar com muita cautela para não ser surpreendida, né? É verdade. Inclusive, uma situação que acontece muito na hora que a gente está começando a fazer o inventário, começando a fazer levantamento de documentação, com relação ao CPF do falecido está cancelado dentro da Receita Federal. Então, uma das primeiras certidões que eu levanto é a CND Federal, para verificar. Talvez aquele falecido tinha um bem imóvel vinculado ao SPU, né? Ou algum tributo federal que ele deveria pagar, não pagou. Talvez ele era empresário, não deu baixo na empresa. Enfim, uma série de questões podem ter acontecido, assim como também ele pode não ter nada de vinculado à Receita, mas o CPF dele está cancelado. E aí, o inventariante ele precisa fazer um agendamento para poder reativar esse CPF, para então conseguir fazer a emissão da certidão, para então conseguir concluir o inventário. Então, é de extrema necessidade esse levantamento prévio para que a gente consiga assegurar a correta prestação do serviço e uma celeridade maior ao exercício da atividade. Então, a celeridade, gente, não é só do tabelionato, a celeridade é também do advogado. Por isso que o advogado precisa, né, se potencializar aí na especialização para poder conseguir atuar de forma conjunta com o cartório e de forma melhor para o cliente. Perfeito, Jaqueline. E falando sobre as alíquotas do ITCMD, a gente precisa ressaltar que aqui no Espírito Santo a alíquota é fixa de 4%. E aqui na legislação do Estado, do Espírito Santo, prevê que você precisa iniciar esse procedimento do inventário extrajudicial no prazo de 2 meses. Aí a gente tem até uma discussão, né, Jaqueline, sobre essa questão do prazo, porque tem pessoas que, como a legislação estadual aqui, ela é anterior ao CPC, está lá previsto 60 dias, porque está de acordo com o CPC antigo, vamos dizer assim, né? Mas o CPC atual fala 2 meses, então a gente entende que seriam 2 meses. Agora, existem outros estados que prevêem de forma diversa. Então, assim, a gente tem estados que a alíquota é progressiva. Então, a depender de quando você quita o ITCMD, ou tem alguns estados que é quando você dá entrada na guia do ITCMD, você pode conseguir descontos. Então, eu digo que o ideal é você se deparou com um procedimento de inventário extrajudicial, foi contratada, assinou o contrato de honorário, isso é muito importante, né? Porque você só vai trabalhar se o dinheiro entrar no bolso, né, Jaqueline? Trabalhar de graça não dá, né? Pede uma entrada, dá uma parceladinha que dá para todo mundo, dá Com certo. certeza, a gente parcela, né? Geralmente a gente recebe um valor para iniciar o trabalho e quando conclui recebe o restante. Mas o importante é o contrato de honorários estar assinado para você começar a trabalhar. E aí você já vai direto para a legislação estadual para verificar essa questão de quando você precisa recolher o ITCMD, né? Exatamente, porque assim, existe uma resolução agora de 2023 que ela vai também do CNJ. Gente, outra coisa, inventário extrajudicial, ele não está pautado somente no Código Civil, Código de Processo Civil. Ele está pautado na resolução do CNJ, resolução 35. Ele está pautado no provimento 100, que hoje a gente tem um provimento unificado, mas o provimento 100 originário, ele veio falar sobre os atos eletrônicos. E aí tem regras específicas que a gente precisa conhecer. Ele também está pautado nessa resolução de 2023, que agora eu não tenho o número, mas quem quiser eu posso mandar por direct se precisar, vai dizer o seguinte, vai dizer a data da abertura. Quando cessa o prazo? Quando eu nomeio o inventariante. Então, não existe... Como cada estado atua de uma forma, tem legislação específica, eu preciso conhecer o CPC, o Código Civil, as resoluções do CNJ, provimentos do CNJ e também a legislação estadual do estado onde vai tramitar o meu inventário.
ou do estado onde está situado o bem imóvel, porque às vezes tem mais de um bem imóvel, um aqui, um em outro estado. Preciso conhecer esse conjunto de legislação. A primeira coisa a fazer é levantar o conhecimento dessas regras. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, se eu faço a nomeação de inventariante, está cessado meu prazo, igualzinho diz a resolução. Só que no Estado de Minas Gerais, por exemplo, é quando eu faço a declaração de ITCD. Então, lá no site deles é o que vai valer. Não importa se eu fiz nomeação de inventariante ou não. Ah, Jaque, mas tem como contestar? Tem, mas você vai querer judicializar? Não, então vamos seguir a regra. Vamos seguir o que é mais célere. Então, para que o seu cliente não seja penalizado com multa, faça o levantamento, saiba aí que você tem esse conjunto de legislação. Se tiver muita dúvida ou se sentir inseguro de atuar sozinho, tem a comunidade da Vanessa, tem a comunidade da Nelisa, que você tem todo o suporte. Então, você vai poder construir essa advocacia caminhando com segurança, né? Mas não caminhe sozinho para não caminhar errado. E aí você levanta a documentação, né, Vanessa? Com certeza. Eu falo isso sempre. Eu falo, gente, a pessoa, ela não precisa caminhar sozinha na advocacia. Hoje em dia, a gente tem tantas possibilidades, né? A gente de dar as mãos mesmo e seguir. E é o que eu falei lá no início do nosso encontro. Essa receptividade de quem atua no direito imobiliário extrajudicial existe. Não é coisa de Instagram aqui, de só na live, nada disso. Então, assim, a gente literalmente orienta, a gente ajuda, a gente conversa, a gente debate. Isso é um crescimento para todo mundo, para quem é jovem advogada, para quem está na caminhada há muito tempo. Então, assim, o importante é a gente se comunicar, é a gente entrar nessa união mesmo, né? E, Jaqueline, esse ponto que você mencionou sobre a questão de analisar a nomeação de inventariante é fundamental. Algumas colegas, né, advogadas, ainda não se atentaram para essa necessidade. E aí, a nomeação de inventariante, aqui no Espírito Santo, ela é usada justamente para cessar essa contagem, né, do prazo e você evitar o pagamento da multa relacionada ao imposto, ao ITCMD. Mas a gente tem a possibilidade também de nomear um inventariante para o inventariante atuar em outras esferas do inventário extrajudicial. Tanto que no nosso método do IEP, o método Queen, e aí eu já vou começar a chamar todo mundo de rainha aqui no Instagram, porque eu quero todo mundo já na coroação de rainha, mas a gente criou um método que passa por várias etapas da realeza. Começa com condessa, passa marquesa, e aí cada etapa são justamente as etapas do inventário extrajudicial. E aí, a nomeação de inventariante, ela está na terceira etapa, que é a duquesa. Quando você está na duquesa, você está lá como duquesa, você vai fazer justamente essa avaliação da necessidade de nomear inventariante. E aí, Vanessa, mas para que mais serve a nomeação de inventariante? Além de você evitar o pagamento da multa aqui no Espírito Santo. Serve, gente, para você levar ao banco e utilizar, às vezes, o dinheiro que a pessoa falecida deixou para pagar o ITCMD, para pagar emolumentos do cartório, para, muitas vezes, obter informações de extrato bancário, porque, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, os bancos não fornecem para verificar se a pessoa tinha um investimento bancário ou tirar mesmo o extrato atualizado de um investimento, para que você possa alugar o imóvel com segurança, fazer um aditivo contratual, às vezes, do contrato de locação. A nomeação de inventariante é importante para isso. Então, olha como é rica essa possibilidade de nomear inventariante, né? É um passo extremamente necessário. Tem como fazer dentro do inventário? A depender do caso do seu cliente, tem sim. Mas, na maioria das vezes, é necessário fazer antes da escritura própria de inventário e partilha. Por quê? Porque o espólio, ele tem, às vezes, obrigações a serem cumpridas, ele prometeu vender um bem, e aí o inventariante vai lá e assim. Ou então, fez uma escritura, mas o adquirente
não registrou. Então, o inventariante vai lá e faz uma retificação se o RT pedir. Tem uma série de obrigações que é do inventariante cumprir. Esse rol de obrigações tá lá no CPC. Tá bonitinho lá, a mesma coisa do judicial, não mudou nada e também se aplica aqui no extrajudicial. Então, gente, voltando à questão, a nomeação de inventariante que eu amo, eu até fiz essa semana, é levar no banco e pagar o ITCMD da gente. Tem coisa melhor? O falecido deixou o dinheiro, o falecido pagou imposto. Não tem coisa melhor, é perfeito demais, entendeu? Para mim, foi um passo assim muito acertado do CNJ fazer uma resolução que permite, sem precisar de alvará, sem precisar judicializar, de forma tão ágil, você levar a nomeação de inventariante, levar o boleto bonitinho do ITCMD e conseguir pagar com saldo bancário para lá na conta do falecido. Jaqueline, você não concorda que a OAB podia fazer um movimento para a nomeação de inventariante também servir para pagar os honorários da advogada, né? Podia servir também, né? Eu acho. Com certeza. Agora, vamos conversar uma coisa. Imagina uma situação que a pessoa falecida não deixou dinheiro em conta bancária. E aí, a advogada é contratada para fazer o inventário extrajudicial, já entrou no sistema da Cefaz, emitiu a guia do ITCMD, tudo certinho. Chegou o momento de pagar o ITCMD. E a responsabilidade desse pagamento é dos herdeiros, porque serão eles que vão receber a herança. E aí, eles não têm dinheiro para pagar. Será que a gente pode parcelar esse ITCMD? Claro que pode. O extrajudicial abarca todos, de todas as condições. Nossa, quem dera se fosse assim, né? Mas a gente é feito, tá, gente? É possível fazer o parcelamento. Aqui no estado do Espírito Santo é possível parcelar em até 12 vezes. Se você tem um imóvel de outro estado, assim que você pegar o caso concreto, verificar a condição financeira da família, já verifica a Cefaz que aquele imóvel está situado, se você pode parcelar, se você pode solicitar o parcelamento, né? Porque é muito importante trazer essa condição. Só que a gente precisa fazer uma observação quando envolve bem imóvel, tá, gente? O registro dessa escritura de inventário de bem imóvel só vai ser concluído depois da quitação desse TCMD, tá certo? Porque a gente precisa de comprovar o RGI que aquele bem foi quitado, que aquele tributo foi quitado. A gente precisa apresentar aqui no estado do Espírito Santo, a gente chama de certidão de homologação. Mas outros estados vão dar declaração de homologação, como no Rio de Janeiro alguns estados têm outras terminologias. Mas o sentido é o mesmo, é mostrar que está quitada a obrigação. Quitou a obrigação, pode proceder com registro. Mas só de você já ter escritura, já assinada por todos, você já ter ali tramitando parcelamento, já é um avanço e tanto. Porque imagina, quanto mais herdeiros falecem, quanto mais o tempo passa, a ideia de que outros herdeiros venham falecer. Isso vai crescendo, vai virando a bola de neve, e esse TCD, que já era caro, vai se tornando mais caro ainda. Então, assim que acontecer o primeiro problema, a primeira sucessão, já faz logo o inventário, já resolve a vida da família, né? E a gente vai trazendo essa organização jurídica para a família. Exatamente. O parcelamento ele precisa estar quitado, mas é importante que você traga essa possibilidade, né? Porque muitas pessoas elas deixam de fazer o inventário extrajudicial porque pensam que quando o ITCMD ele for calculado, o pagamento vai ter que ser de imediato. Então, quando você traz logo essa informação, né? Traz essa possibilidade, é claro que fazendo essa ressalva que a Jaqueline muito bem pontuou, de que a gente precisa dessa quitação para que seja realmente finalizado, né? Mas você, às vezes, vai ser o único jeito que os herdeiros vão ter, vai ser parcelando. Então, não tem. O jeito do negócio é fazer o inventário, né? E essa ressalva também só se aplica bem imóvel. Se for carro, é só ir no Detran, gente, depois e transferir. Se for saldo bancário, mesma coisa, só ir no banco e transferir. Então, assim, claro, você vai ter que levar a escritura, você vai ter que levar o imposto, mas é como eu já mencionei antes, você está evitando de que faleçam mais herdeiros e que se aumente essa sucessão, de que se aumente esse problema, né? Uma outra coisa bem interessante é você verificar sempre, o cliente vai te perguntar,
Qual o valor do bem a ser declarado? E aí a gente tem o valor histórico, que é o valor do imposto de renda. Geralmente os contadores, me perdoe quem for contador que estiver aqui, tá? Orientam geralmente o Não, valor do Jaqueline, olha só. Calma, agora parou. Parou tudo, parou tudo. Por quê? Eu já tô sentindo um clima aí com os contadores, porque Jaqueline já vem falando de contador que faz hold, agora vem falando que contador, vai contar a história do contador que vai botar um valor, vai sugerir um valor aí diferente. Qual é? Tem um BO aí com o contador, não tem não, Jaqueline? esse conflito de entendimento. Lucas, me perdoa, tá, amado? Lucas é contador? Lucas é contador parceiro holding. Me perdoa, tá? Ó, Lucas, ela não está falando de você. Ela está falando dos contadores lá da Suíça que atuam assim, de forma totalmente sem lógica. Não acontece, tá, Não. gente? O cliente vai perguntar, às vezes, eu já vi cliente fazendo planilha e colocando lá o valorzinho histórico bonitinho. Ok, não tem problema nenhum. Desde que ele tenha total ciência de que lá na frente vai incidir um ganho de capital dentro da valoração do bem imóvel. E aí não adianta economizar hoje para ter que pagar tributo amanhã, e amanhã esse tributo vai ser num valor muito superior ao que seria hoje. Então, assim, não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. A gente precisa conscientizar os nossos clientes e eles vão tomar a decisão que melhor couber no bolso deles e aceitar as consequências posteriores. Mas é importante a gente ter essa clareza, né? Então, o valor do bem a ser declarado. Fulano adquiriu um bem imóvel em 1970 por 50 mil reais. Poxa, esse bem imóvel é um terreno ali na Praia da Costa. Muito difícil hoje em dia ter terreno na Praia da Costa. Será que hoje o valor desse bem é 50 mil reais? Mas não é nunca. Nem aqui, nem na China, nem... E aí o cliente vai colocar 50 mil reais. Não tem problema. Depois vai vir a conta. A conta chega de um jeito ou de A outro. conta Então, chega. é o valor de mercado, é o valor atualizado. Essa é a orientação mais perfeita, mais correta, mais justa, tá? Mas aí o cliente precisa ser orientado e aí ele vai tomar a decisão que melhor atender, E tá? sabe qual é mais, sabe o que é mais engraçado, Jaqueline? Porque quando o cliente ele quer colocar um valor que não é o valor de mercado, na cabeça dele, eu penso que ele acredita que a Cefaz vai olhar aquela declaração, aquele valor ali, e vai falar, nossa, realmente eu concordo com você, e vai cobrar o ITCMD com base no valor que você está declarando que você tirou não sei da onde. E isso não existe, né? Não existe. Mais ou menos essa linha de raciocínio. Quanto menor eu colocar, menor vai vir a avaliação. É mais ou menos essa a perspectiva, né, do cliente. Só que não é assim. Hoje a gente tem, dentro da Cefaz do Espírito Santo especificamente, a visualização do bem imóvel por meio de satélite. Então, se é um lote, na matrícula está um lote, mas a situação de fato consta uma edificação de um prédio, de um duplex, triplex, de uma casa gigante, enfim. O fiscal ele vai ter acesso a essa edificação e você vai ter que prestar esclarecimento na sua declaração. Ele pede lá, ele impugna e pergunta, né, para você complementar. Aí ele vai tirar a dúvida com você. Então, dentro do novo portal, gente, quem nunca fez ITCMD, antes a gente aqui no Estado do Espírito Santo processava todas as guias dentro do eDocs, desde a pandemia. Antes da pandemia era físico mesmo, lá no balcão da Cefaz. Mas desde a pandemia foi via eDocs e agora melhorou ainda mais, porque hoje a gente tem um novo portal do ITCMD, onde as declarações elas são feitas, lançadas de forma muito mais rápidas e avaliadas também de forma muito mais rápida. Aqui, e o tanto de detalhe que você tem que informar quando você preenche a guia. É detalhe assim, é sol da manhã, bate o vento nordeste, bate o vento sudoeste. É muito específico. Nós até atualizamos o checklist do IEP, a gente até atualizou com essas informações. Por que a gente atualizou?
Porque quando tem imóvel aqui no Espírito Santo, e aí você já faz a reunião com o cliente, você já pega essas informações, porque são muito. Até assim, se o imóvel tem seguro, aí se tem seguro, você tem que apresentar a pólice do seguro. Então, são muitos detalhes. E sabe o que eu pensei? Estava refletindo um dia desse sobre isso. Esse sistema novo da Cefaz, ele vai ficar cada vez mais inteligente. Por quê? Imagina se o seu vizinho declarou, declarou conforme o valor de mercado, o valor adequado ali do bem imóvel. E aí, se você pega e bota o valor abaixo, a Cefaz já vai ver, ó, se o vizinho falou que 1 milhão, acabou, né? O intuito desse novo portal da Cefaz é exatamente criar um histórico. Para quê? Para que, com o decorrer do tempo, seja mais ágil ainda as avaliações. Antes, avaliações demoravam meses, hoje, no máximo, dura 90 dias, no máximo. Então, já qual é... Vou dar uma aqui de resumão, tá, gente? Porque eu sou do time do resumo, para fixar na mente. Qual é o passo a passo aí do inventário mais importante? Eu costumo dizer, tem vídeo meu de 2017 falando inventário em 3 passos. Então, vou fazer a mesma 3 passos do inventário, tá? Primeiro passo, antes eu falava que era o ITCMD, hoje eu já substituiria dizendo que é a nomeação do inventariante. Mas o seu caso concreto precisa ser avaliado, tá bom? Tem casos que vai ter, tem casos que não vai precisar. Nomeação de inventariante, já avaliando aí a incidência do imposto, utilização desse imposto para pagamento do ITCMD, cessando aí o prazo para não incidir multa. Então, tudo, na verdade, é pensando no próprio ITCMD. Depois, escritura, vai lavrar a escritura no cartório de notas. Primeiro imposto você paga ao Estado, o segundo ao cartório de notas, o terceiro, se houver bem imóvel, ao cartório de registro de imóveis. Observando que nesse contexto de inventário, cada Estado vai ter a sua legislação, a gente tem a legislação geral, mas também tem a legislação especial, que é do CNJ, e as leis estaduais, que inclusive depois da reforma tributária, que a gente vai falar mais para frente, né, Vanessa? Ela vai ter uma modificação que vai ser mudada tanto a competência do recolhimento, quanto também a alíquota, já que a gente está falando de alíquota, que aqui no estado é 4%, o pessoal já acha alto. Imagina depois da reforma, que essa alíquota vai poder chegar. Então, quem não fez planejamento sucessório, corre e faça. Por quê? O tempo está curto, os imóveis, quanto mais tempo passa, mais caro fica. E se está inviável hoje, amanhã vai ficar mais inviável ainda. Por isso que o planejamento ele é tão importante, né? Jaqueline, um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou o seguinte: não, a minha avó faleceu há muitos anos e meu avô até hoje não quis fazer inventário e ele fala que só depois que ele falecer, né, meus pais, no caso, a pessoa da família, os filhos do avô e da avó que vão ter que se resolver fazer inventário. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, já tem inventário da avó que faleceu sei lá quanto tempo, que já tá a multa rolando aí do TCMD. Quando o avô falecer, aí vai ter que fazer o inventário da avó e o inventário da avó, o inventário cumulativo. Então, você, 2 ITCMDs, 2, se fizer no extrajudicial, né? 2 escrituras de inventário e partilha, depois 2 registros, tudo 2. E os valores só vão aumentando. Aí vai que um filho falece nesse meio tempo. Aí entra por representação os netos. Enfim, só vai complicando. E aí, quando a gente pensa na reforma tributária, que a gente sabe que já está em tramitação, eu até mencionei na live da semana passada, né, que o líder do governo, ele proferiu uma entrevista, na entrevista ele pega e fala que a ideia do governo passar a promulgação da PEC já em dezembro. Então, olha como que o negócio acelerou. Ó, Fátima tá até escrevendo aí, ó, que ela tá com um desse de inventário cumulativo, né, Fátima? E eu fico pensando, eu falei, meu Deus, as pessoas, elas não, ainda a gente vê, né, muito isso, cada vez menos, porque a conscientização, ela tá vindo, né, mais forte na sociedade com relação à necessidade de regularização imobiliária, dos inventários,
mas a gente ainda se depara com casos assim, de pessoas que o marido faleceu ou a esposa faleceu e a pessoa não quer fazer inventário e os filhos também, porque os filhos poderiam, né, iniciar o inventário caso a mãe ou o pai não queira iniciar, mas os filhos sendo herdeiros, eles podem iniciar esse movimento. Então, assim, olha como que a gente precisa continuar falando, né? E alertando de que cada vez que o tempo passa, pior vai ficando, né? Gente, na verdade, a gente tem uma cultura de pessoas na sociedade que querem ver o problema resolvido, mas não querem gastar para resolver o problema. Porque encara isso como gasto, não encara isso como investimento. Então, às vezes, empenhou todos os esforços para construir um bem, um patrimônio, uma empresa, um imóvel, uma herança, mas não quer tratar esse bem com a devida importância, porque quer de qualquer jeito para quem ficar. E quem fica também muitas vezes não tem o conhecimento necessário e às vezes até o recurso necessário para poder tratar a herança da forma como deve ser tratada. Por isso que é importante a gente ter essa conscientização para que a gente tenha cada vez mais advogados capacitados a orientar e para que a gente tenha cada vez mais cidadãos conscientes do que precisa ser feito, né? Então, muitas vezes, no cenário aí de inventário cumulativo, aí o herdeiro, ele mora naquele local, e aí ele pergunta para você, doutora Vanessa, eu moro aqui, eu tenho direito à isenção? Aí, de imediato, a gente responde, tem, vamos ver se tem. Porque você já utiliza como moradia, é o seu único bem imóvel. Cada estado, como a gente novamente vai mencionar, tem a sua regra. Aqui no estado do Espírito Santo, se for o único bem e utilizado para moradia, você pode conseguir uma isenção, sim. Mas lembrando que nesse caso concreto que eu estou mencionando, imaginando aqui agora, é um inventário cumulativo. Então, em determinado falecimento, você consegue comprovar que você morava. Mas no falecimento anterior, você não consegue, entendeu? Então, aí vai incidir a isenção em um inventário, mas no outro não vai incidir. E quando a gente fala da herança, a herança é um todo indivisível, né? Assim que a legislação trata. E o contribuinte também trata assim, é a herança, é o inventário da herança. Não, eu estou falando de dois processos. Então, cada processo, cada falecimento, cada CPF deve ser tratado como processo individual. E a nossa cobrança também individualizada, porque vão ser 2 trabalhos, 3 trabalhos, 4 trabalhos, de acordo com a quantidade de falecimento. E aí deve ser observado também essa questão da regra de isenção, multa, condição de parcelamento, tudo deve ser analisado de acordo com a data, com a época do fato gerador que foi a morte. Então, saldo bancário, a depender do valor do saldo, você consegue uma isenção. No valor remanescente, vai incidir o tributo somente no valor remanescente. Saldo oriundo de débitos trabalhistas, você também vai conseguir uma isenção. Né? Todos esses bens que podem ser recebidos após a morte, a gente precisa analisar a legislação para ver se tem aplicabilidade àquela isenção. Agora, carro, gente, que é algo muito comum. Carro não tem isenção. Ou você paga o tributo, faz inventário e transfere, ou você vai ficar rodando com o carro no nome do falecido. Jaqueline, eu recebo muita dúvida sobre carro, sobre veículo, né? E as pessoas pensam que, mas o valor é muito baixo, o carro vale R$ 8.000 na tabela FIPE, mas não tem jeito, tem que pagar o ITCMD. E se você entrou nesse ponto, né, de isenção, que é um ponto bem interessante também de você explorar, por quê? Quando você trabalha a possibilidade de isenção, você está gerando um benefício enorme para o seu cliente, para aquela família. Então, você caracterizar, né, essa situação que a pessoa vive com a legislação tributária do Estado para verificar a isenção do ITCMD é muito importante, fundamental. E tem muitos colegas, advogados e advogadas, que cobram, muitas vezes, pelo ganho que você está gerando para aquela família e cobra um percentual sobre aquele valor. Então, assim, se você tivesse realizando o inventário
como uma pessoa não especialista, muitas vezes a pessoa iria colocar você para pagar o ITCMD, mas eu estou te apresentando aqui que o seu caso é uma hipótese de isenção e aí cobra um percentual. Então, eu já vi colegas que fazem esse tipo de... na hora de fazer o contrato de honorários, né, colocam ali a previsão que se encaixar numa hipótese de isenção, vai ser cobrado um percentual sobre aquele ganho que você está gerando ali para aquela família. A Fátima está fazendo a pergunta de se fazenda entra na isenção, considerando que os herdeiros moram nela. Então, a fazenda, a área rural, ela tem uma delimitação territorial para que haja isenção ou não. É 25 hectares e essa fazenda ela tem que ter comprovação ali que a exploração dela é para o sustento da família e além de ser o único bem. Então, são vários requisitos para se conseguir uma isenção. Oh meu Deus, me perdoem os servidores públicos da Receita. Eu sempre falo bem assim. Gente, não dá nada para ninguém, não, gente. Ou você se encaixa no que a legislação diz, ou não vai ter isenção. Não tem como brigar, sabe? Então, assim, essa questão da isenção é muito legal a gente ter um olhar carinhoso para ela, porque o nosso cliente precisa preencher todos os requisitos. Não é só ter uma fazenda e morar nela. Se eu tiver uma fazenda muito grande, eu posso morar nela e explorar ela para o meu sustento da minha família, mas ela não vai caber a isenção. Por quê? Porque observa que o meu patrimônio, eu possuo dentro do meu patrimônio condições de arcar o tributo incidente nele, tá? Então, assim... E Fátima, acha que ele está respondendo com base na legislação aqui do Espírito Santo. Eu não sei de onde você está falando, né? Então, é importante que, se você não está aqui no Espírito Santo, é um outro estado, que você vá para a legislação do seu estado, o estado que a fazenda aí está localizada, e verifica, porque aqui a gente tem essa limitação, esses requisitos, né, Jaqueline? Exatamente. Outra questão, Vanessa, que eu acho muito importante a gente abordar, em relação à especialização até do advogado nessa questão do TCMD e do inventário, é o seguinte. Essa questão da economia que a gente pode trazer ao cliente, a partir da análise se cabe isenção ou não, se cabe parcelamento para dar viabilidade dele pagar, se tem como utilizar o saldo bancário para pagar o ITCMD, para pagar a escritura pública, os gastos ali oriundos do inventário. É também importante a gente se atentar ao trabalho dos fiscais. Então, se o fiscal atribuir um valor ao meu bem, mas esse valor não coincide com a realidade, eu posso, como advogada, impugnar aquela avaliação e juntar laudos que comprovam que a avaliação está exagerada, que está superior ao valor praticado pelo mercado. E assim eu consigo, geralmente, descer essa avaliação, né? Esse pode ser cobrado um serviço à parte dentro da advocacia, pode ser cobrado um serviço de sucesso, vai depender do que você entender cabível para a sua realidade. Mas fato é que a gente não pode tomar como verdade aquela avaliação, porque nem sempre a avaliação ela coincide com o valor praticado pelo mercado. Outra questão também é até no novo portal da Cefaz. Lá no novo portal da Cefaz, aqui no Estado do Espírito Santo, tá, gente? Quando a gente preenche ele, vai vir a declaração falando tudinho, bonitinho, como está sendo calculado, qual é o valor do imposto, antes de gerar até o imposto, logo que libera a avaliação. Então, quando sai aquela declaração lá, aí vai dizer assim, ó, guia não homologada. Por que não está homologado? Porque não foi pago o imposto ainda. Mas dizendo a descrição, o que incide menção, o que não incide, qual o percentual de cada herdeiro. Aquilo ali é importantíssimo, você conferir. Hoje mesmo, eu peguei uma guia que estava com a divisão entre herdeiros errada. Toda vez que eu pego, eu confiro, faço a divisão, faço a soma, divido por 2, divido pela quantidade de herdeiros, isenção se couber. Por quê? Gente, não tem... já que eu posso descansar, pegar e ir para o carro. Pode, só que lá na hora do RG vai dar exigência. E aí vai pedir para você voltar cá na Cefaz e retificar a sua guia. Então, para evitar esse trabalho, eu prefiro conferir antes, né? Você Agora, conferir, não tem problema. Sim, com certeza. A gente tem que agir com muita atenção, muita cautela.
conferir, reconferir, essa questão da divisão da partilha, eu faço 1000 vezes, peço para a estagiária ver se está certo, peço para o meu sócio ver se está certo, enfim. Agora, sobre o tema que você falou, antes de você entrar nessa questão de conferência, né, da guia, que é importante, você estava mencionando sobre a questão da isenção, depois... Oi? Da impugnação do valor da avaliação. Impugnar o valor da... Isso, da impugnação. E aí eu tenho um caso muito interessante, que foi até um caso judicial. E aí, assim, Vanessa, por que você estava na justiça? Você fala tanto do extrajudicial, mas tem casos que não tem jeito, que a gente precisa ir para o Poder Judiciário. E o caso foi bem o seguinte: a gente tinha, antes de. E aí é uma orientação importantíssima para a sua prática da sua advocacia. Muitas vezes eu sempre oriento, antes de você verificar ali o valor do bem, se os herdeiros tiverem condição, o ideal é que você pegue uma avaliação com um corretor de imóveis que atua ali naquela região. Então, no nosso caso, a gente tinha já 3 avaliações daquele apartamento. Inclusive, a gente tinha até proposta já de compra. A gente tinha feito até o pedido judicial para alienação no decorrer do inventário. E aí a juíza mandou para a Cefaz. Quando veio a avaliação, o valor do imóvel era assim, 400 mil, veio quase 800 mil, o dobro do valor. Na mesma hora, quando a gente pegou, a gente apresentou, a gente nunca age sem passar para os clientes. Então, assim, olha, a Cefaz avaliou em 800 mil, mas a gente tem aqui 3 avaliações que mais ou menos aproximam em 400 mil. E aí a gente dá a opção, né? Se a pessoa quer impugnar ou quer pagar, porque se o cliente falar, não quero esperar mais, quero pagar, sei lá, né? Pode acontecer. Então, a gente leva essa possibilidade e a gente impugnou na mesma hora. O auditor pegou, olhou as avaliações que a gente já tinha apresentado e concordou e voltou. Então, a gente trouxe uma economia considerável para o cliente. Agora, o importante para você, advogada, advogado, é o quê? Que você conste essa variável no seu contrato de honorários. Por quê? Se você não incluir essa variável no contrato de honorários, o cliente vai achar que a impugnação faz parte do pacote do inventário extrajudicial ou do inventário judicial. Então, a gente precisa colocar essas variáveis no contrato de honorários. Variável da impugnação, variável do registro, variável da atualização dos cadastros. Por quê? Quando termina o inventário e partilha, o cliente pode falar: não quero levar registro às escritura pública de inventário e partilha. Não quero atualizar o cadastro. Apesar de ser obrigatório, apesar de precisar da gente orientar. E aí, se ele não quiser, o que você tem que fazer, advogada? Faz um relatório, faz um parecer, colocando todas as dificuldades, ou até mesmo que você não orienta que fique desatualizado o cadastro, que não faça o registro, você orienta que faça o registro, mas a opção tem que ser do cliente. Até por uma... E deixa ele seguir, né? É uma condição de pagamento também, porque às vezes, assim, gente, eu costumo dizer, né? Só recebe herança quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não recebe herança. Infelizmente. É uma realidade difícil que a gente tem que engolir, a gente tem que esclarecer para o cliente. Então, assim, o cliente já gastou tudo que tinha na assessoria jurídica, no ITCMD, na lavratura da escritura. Posso respirar? Pode. Nesse caso, vai ser necessário respirar. Mas eu posso dormir? Não, você não pode dormir. Porque se você dormir, a legislação aplicável hoje modifica. Lá na frente, você vai precisar essa escritura e aí você vai enfrentar mais dificuldades. Então, assim, a assessoria que você pagaria hoje, lá na frente você vai ter que pagar de novo, você vai ter que pagar um ato complementar. Então, gente, problema bom é problema resolvido. Mas a gente... Jaqueline, você já pegou aqueles casos que vem assim, aquela escritura pública que foi lavrada sei lá quando?
Aí você fala, meu Deus, vou levar isso a registro. Já tô esperando a nota de exigência, né? Na hora que eu pego, eu já falo, olha, vai dar essa exigência. Mas vamos aguardar, né? Vamos confiar em Deus. Quem sabe? E já Não é? Bota o joelho no chão. Oh, meu não Deus. tem a exigência e cabe a gente a cumprir da melhor forma possível. Então, assim, principalmente no planejamento sucessório, que a gente tem alguns instrumentos, como o testamento. O testamento, gente, muitas pessoas da sociedade, aí, do senso comum, acham que fazendo testamento evitam o inventário. Não é uma verdade. O inventário, ele vai exatamente executar aquilo que o testador deixou, né, positivada ali a sua última vontade. E aí vai incidir, então, os impostos incidentes de acordo com a vontade daquele testador. Então, é um problema que, na verdade, visa assegurar a vontade daquela pessoa que faleceu em vida, né? Então, assim, às vezes, aquele testador, ele queria dispor diferente do que a lei prevê. E aí pode dispor de acordo com o que a lei prevê, se ele estiver dentro do que o CPC permite. E aí, então, lendo aquele instrumento, dentro do inventário, a gente vai executar aquela vontade daquele testador. A gente tem também a doação, que é de imediato, você deixa de ser proprietário, né? E aí você paga, no momento da doação, o fato gerador de doação. Então, você consegue trazer economia em qual sentido? O sentido de segurança jurídica por ser transmitido de imediato. Você pode instituir um usufruto para dar aí o direito de usar, fruir, gozar daquele bem durante o decorrer da vida, mas o fato gerador e o valor da avaliação vai ser hoje, não vai ser daqui 9, 10, 15 anos, sei lá quantos anos. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais o imóvel valoriza, mais o bem valoriza. Então, você traz essa economia porque você se antecipa. Uma outra questão também é a hold, e é dentro da hold que eu pego os maiores casos de escrituras lavradas em 1900 lá vai bolinha, que a pessoa acha que é dono, quando vai puxar a documentação não é dono, e aí a gente tem que, né, levantar a poeira daquela escritura, bater o pano assim, ó, para ver se sai, e ir em busca do registro daquele bem para que aquele possuidor então se torne proprietário. E aí a gente encontra os maiores cenários também de dificuldade no que tange a recolhimento correto de imposto. Às vezes a pessoa fez o inventário, recolheu o imposto, mas o imposto foi recolhido por autolançamento, o que é uma prática incorreta, e principalmente depois de 2020, depois de 2019, dentro da pandemia, foi instituída aqui no Estado do Espírito Santo que modificou a lei de TCMD e que deixou isso muito claro. Guias têm que ser homologados, tem que passar pelo crivo Ô, da CEFUR. Jaqueline, essa questão de guia avulsa, né, que é do autolançamento, Nelisa fala, Vanessa, chega a arrepiar. Ela fala, Vanessa, quando eu vejo uma guia avulsa, o autolançamento, eu fico assim, ó, até arrepiado, porque eu não consigo conceber essa situação. E a praxe, né, era bastante, mas que a gente hoje não verifica mais esse movimento, né? Então, essa questão do. Mas existe um campo aí de atuação para a advocacia, para verificação de restituição de imposto, para verificação de avaliação correta, quando a pessoa já recolheu parte, né, por autolançamento, você pode pedir a Cefaz para que avalie corretamente aquele bem e utilize aquele saldo que já foi pago como abatimento do valor da avaliação. Sim, Então, na verdade, quem praticou esse ato incorreto causou um novo campo de atuação para a advocacia. Então, a é gente tem que verdade. fazer. É verdade. Jaqueline, olha, eu tô aqui refletindo. Eu falei, nós já estamos aqui há 1 hora, já são 8h04, 8h05 já. E para falar de TCMD, que é um tema tão denso, mas que a gente conseguiu abordar tudo que a gente se propôs de uma forma leve, de uma forma dinâmica. Então, assim, na semana passada foi um prazer ter você aqui comigo. E hoje continua a minha gratidão por você ter aceito o convite da gente fazer a parte 2. E eu quero dizer que vai ser um prazer receber você aqui novamente, numa próxima live. A gente pode marcar aí mais para frente, para falar da advocacia extrajudicial, que é a minha paixão, que é a sua paixão também.
Então, assim, eu só quero agradecer mesmo por você estar aqui comigo novamente. Agradecer também a todo mundo que está aqui com a gente. Elaine, Mônica, que está aqui. Como é o nome do seu contador? O Lucas, a Fátima, que fez questionamentos, o Edson, todo mundo que está aqui com a gente, são muitas pessoas que estão aqui, os nomezinhos, Sophie. Então, assim, é muito bacana a gente ver esse movimento mesmo, né, das pessoas buscando informação, buscando atuar no extrajudicial. Olha o que o Lucas falou, melhor que Netflix. Ah, não, agora eu parei tudo, gente. Melhor que Netflix. Ô, Lucas, sabe o que é? Por que é melhor que Netflix? Porque você, Lucas, já está antenado que aqui tem conhecimento de qualidade. E toda segunda-feira a gente vai estar aqui e em breve vou receber a Jaqueline, com certeza, para a gente fazer uma parte 3 e de falar mais sobre esse tema tão maravilhoso que é a advocacia extrajudicial. Amém, amém. É um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente sabe. Um prazer também estar aqui aprendendo, né, com você. Está sendo tão bem recepcionada por todas as pessoas que aqui entram na live. É um prazer saber que está sendo produtivo para quem está ouvindo, seja para quem é da outra área, sabe? Essa área contábil, assim, que gera uns estresse, às vezes, mentira, tá? O escritório que o Lucas pertence é um escritório seríssimo e que a gente tem, sim, às vezes, esse aqui é o parecer jurídico, esse aqui é o parecer contábil. A gente tem essas diferenças, mas a gente consegue conviver, a gente consegue respeitar, a gente consegue melhor orientar o cliente. E, gente, é isso, eu acho que dá para todo mundo, é um mercado que dá para todo mundo, dá para o contador, dá para o advogado, dá para o corretor de imóveis, dá para todo mundo trabalhar em conjunto e todo mundo. Jaqueline, olha, no IEP a gente tem alunas despachantes imobiliárias, tá? Porque atuam nessa parte de regularização imobiliária e elas verificaram que elas pegam muito casos que tem inventário envolvido. E aí elas falaram, nossa, a gente precisa entender de inventário. E elas estão lá com a gente. Então, olha que bacana, né? Claro, eu como advogada, eu prefiro nos meus casos eu mesma atuar como despachante, porque eu não consigo ficar com fita solta. Fulano, como que tá isso? Fulano, como que tá? Eu consigo eu mesma ir ali administrando tudo. E eu acho que é super importante, porque a gente também consegue ver a necessidade do cliente e trazer para perto da gente, né? Fazer uma captação melhor, Sim. uma captação mais assertiva. Né? Então é isso, eu acho que a gente precisa estar junto, precisa mesmo propagar esse conhecimento para que todas as áreas consigam se conversar e consigam aí prestar o melhor serviço para a sociedade capixaba e para a sociedade de outros estados que vierem nos procurarem também. Ó, tem que registrar aqui a Leia, que também que é nossa aluna IEP. Leia, que bom que você está aqui com a gente. E mamãe Vânia, que está sempre aqui Incentivadora, né? comentando. É mãe coruja, né? É mãe coruja, né? Maravilhoso, né? Quando a gente consegue falar e outras pessoas que não são da área conseguem entender e conseguem ficar bem numa live como essa, a gente começa a entender que a gente está no caminho certo. É verdade, Jaqueline. Então, olha, sinta-se abraçada e eu espero te receber aqui novamente. Tá certo, vai ser um prazer todo mês. Gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vanessa, estou à disposição. Tamo junta, viu? Sei que a gente vai se encontrar aí no dia a dia, mas a gente está aqui junta nessa rede social também. Com certeza. Beijão. Até a próxima. Descanso, gente. Boa noite.